Seja muito bem-vindo ao 8º episódio da série de estudos Educar na Fé. Estamos quase chegando ao final. Ao longo dessas 7 semanas aprendemos muita coisa e eu espero que você possa hoje continuar até o final para que nós concluamos o que foi iniciado no último episódio, que é o 9º artigo do Credo. Então, que você possa já deixar o seu curtido, o seu comentário e compartilhe agora com um amigo ou mais que você saiba que precise ou que deseja entender um pouco mais sobre a fé. Hoje, nós vamos pedir ao Espírito Santo mais uma vez que esteja conosco, guiando todo esse estudo para que nós possamos compreender a riqueza da nossa fé. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então recordar o que é o 9º artigo do Credo e um pouco daquilo que nós aprendemos no último episódio. O 9º artigo do Credo é: creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. No último episódio, nós aprendemos que a igreja ela é constituída de 3 partes. E ela é una, santa, católica, apostólica e romana. As 3 partes em que a igreja se divide, digamos assim, apesar dela ser uma só, nós temos a igreja triunfante, que são aqueles que já se encontram na glória, juntamente com Deus, a igreja padecente, que são as almas que estão no purgatório aguardando a sua purificação para ir ao encontro do Senhor, e a igreja militante, que somos nós, que lutamos aqui em busca da salvação da nossa alma para termos a graça de chegarmos à glória eterna junto de Deus. Nós vimos também que fora da igreja não há salvação, assim como não houve salvação para aqueles que não estavam na arca de Noé durante o dilúvio. Nós compreendemos que precisamos ser um membro vivo do corpo de Cristo, que é a igreja. E como que é esse membro vivo? É aquele que está em estado de graça, aquele que é batizado, ou seja, ele é cristão e ele está em estado de graça, não está em estado de pecado mortal. E nós aprendemos que para sermos católicos, nós precisamos concordar com tudo aquilo que a igreja nos ensina, né? Amar a igreja de Cristo e difundir a fé da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas. E é isso que nós estamos fazendo aqui, aprendendo para amar e evangelizar, levar a toda criatura aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou através da nossa fé. Agora que nós já recordamos sobre aquilo que nós vimos em relação à igreja, um brevíssimo resumo daquilo que foi falado no último episódio, para que nós possamos entrar nesse. Então, nós vamos agora entender um pouco mais sobre a estrutura da igreja. Então, nós temos nós temos lá as 3 divisões, né? Igreja triunfante, padecente, militante, e nós temos também na igreja militante uma separação. Nós temos a igreja docente e a igreja discente. A igreja docente é formada, na verdade, por aqueles membros que têm a autoridade e o poder de governar, ou seja, ordenar, mandar e de ensinar. E esses membros são o Papa, os bispos e os ministros sagrados que são designados pelos bispos. Então, essa é a igreja docente. A igreja discente são todos os fiéis. Então, nós fazemos parte da igreja discente. Nós somos governados, comandados pelos membros da igreja docente. É importante a gente frisar, como a gente falou em todos os outros conceitos que nós fomos aprendendo, que a igreja, apesar de ter essas separações, para que fique fácil da gente entender a hierarquia, a organização da igreja, ela é uma só.
né? Então, da mesma forma como nós falamos que nós temos a Igreja Universal e temos as porções dela, que são as dioceses, né? As paróquias. Então, nós temos essa separação dos membros, mas eles não se separam, né, efetivamente, é só mesmo uma organização. Continua sendo a mesma igreja. Nós, enquanto membros da igreja discente, somos obrigados a observar aquilo que os membros da igreja docente nos ensinam. Porque foi o próprio nosso Senhor Jesus Cristo quem disse isso, né? Quando ele fala, né? Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos despreza, a mim despreza. Então, nós somos obrigados sob a pena de condenação eterna, né? Por causa dessa instituição feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja, além da autoridade de ensinar, ela também pode fazer leis e exigir sua observância. E não é algo tão simples, né? O Papa não acorda e fala, eu vou criar uma nova lei. Não, tudo isso é feito com a cautela, né? E a escuta do Espírito Santo. Então, não é nada feito do dia para a noite por uma vontade, né? E é algo que vem para o bem do povo de Deus. As leis que são criadas, elas não são para benefício próprio, elas são para o benefício e pela salvação do povo de Deus. Esse poder que a igreja tem não emana do povo, né? Não é o povo que fala assim, olha, agora nós estamos dando esse poder para que vocês decidam por nós, assim como nós fazemos com os políticos, né? Em relação à governança dos estados e municípios. Não, esse poder que a igreja tem é dado pelo próprio Deus, né? Vem unicamente de Deus, e quem nega isso é um herege, né? Então nós precisamos ter essa consciência. Não é o povo, não são os cristãos católicos que dão esse poder aos bispos e ao Papa. É o próprio Deus quem dá essa autoridade e esse poder aos legítimos pastores da igreja, né? E dando sequência a esse entendimento em relação à hierarquia da igreja, nós vamos agora entrar na parte que nós falamos sobre o Papa e os bispos. E aí nós vamos falar também sobre os sacerdotes e um pouco mais aí, aprofundar. Então, primeiro nós vamos falar sobre o Papa. Quem é o Papa? Né? Nós vimos que o Papa é o pastor universal, né? E que ele é o sucessor de Pedro, então, de São Pedro. Ele é o sucessor de São Pedro porque foi o primeiro Papa, foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele tem o diálogo com São Pedro, ele ali institui o papado de São Pedro. Ele é a autoridade, São Pedro é a autoridade e o chefe da igreja na ausência de nosso Senhor Jesus Cristo, o chefe visível, né? Então ele reúne a dignidade, né, de bispo de Roma. E o Papa, ele é sucessor porque ele assume essa posição a partir do momento em que ele é eleito. Então, Deus quis que a sede da igreja, né, Deus quis e permitiu que a sede da igreja fosse em Roma, e é lá que São Pedro estabeleceu o seu papado, permaneceu enquanto bispo e morreu. Então, todo aquele que é eleito para substituir o Papa, né? Então, o primeiro que foi eleito depois de São Pedro e todos os posteriores, eles são sucessores de São Pedro. O Papa também é o vigário de Jesus Cristo. O que quer dizer o vigário de nosso Senhor Jesus Cristo? O Papa, ele é o chefe visível que faz a vez de nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja e ele faz as vezes de nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Enquanto Jesus não voltar, é ele quem governa a igreja. Mas a partir do momento que Jesus voltar, é Jesus quem assumirá esse controle visivelmente, porque de forma invisível ele já está, né? Então é ele quem governa de forma invisível, e quem está visivelmente aqui na terra, nos direcionando e governando, é o Santo Padre, o Papa. No que diz respeito à fé e aos costumes, o Papa não erra.
Ele não pode errar. Isso porque ele é assistido pelo Espírito Santo. E por isso nós dizemos que ele tem a infalibilidade papal em relação a essas questões. Quando ele é infalível, não é em todas as questões, todas as ações, tudo aquilo que ele faz. Não. É quando diz respeito a esses dois pontos, a fé e aos costumes. E isso quando ele está na qualidade de mestre e de pastor dos cristãos. Então, nesse momento, ele é infalível. E ele usa essa virtude da autoridade apostólica para definir a doutrina em relação à fé e aos costumes e o que deve ser seguido por toda a igreja. Então, quando ele, em condição de papa, faz essas definições, ele é infalível. Quem não acredita nisso, peca contra a fé, né? E quem se mantém obstinado, assiduamente, ferrenhamente, em não crer nisso, ele não é católico, ele já é um herege, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente escuta alguém falando assim, mas eu não concordo, né? Ok, não concordo, então tá pecando contra a fé. Segundo, mas eu não concordo e aí ferrenhamente se obstina, ele já está se tornando um herege. E nós vamos ver o que é um herege mais para frente um pouquinho, ainda nesse episódio. Por que isso? Porque quem concede esse dom ao Papa não é o homem, não é cada um de nós, né? Não é um bispo, não são o conselho de bispos, né? É o próprio Deus. Nosso Deus quis que fosse assim, para que não houvesse dúvida em relação às verdades da fé, para que fosse seguro, para que nós tenhamos a segurança de dizer que nós acreditamos naquilo que a igreja ensina. Então, Deus deu a ele esse dom. Então, se nós negamos isso, nós estamos negando ao dom que o próprio Deus concedeu. E a infalibilidade, ela foi definida no Concílio do Vaticano, não o Concílio Vaticano II, o Concílio do Vaticano, e a partir de então não se deve ousar contradizer, porque senão nos tornamos hereges ou excomungados. E com isso nós perdemos a comunhão dos santos, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre. Então é importantíssimo que nós tenhamos isso bem claro, que a infalibilidade ela não é para todo e qualquer assunto, ela é dos assuntos relacionados à fé e aos costumes, e que ao negar aquilo que o Papa nos orienta, nós podemos incorrer no risco de nos tornarmos hereges, excomungados, perder a comunhão dos santos e os benefícios da salvação. É importantíssimo essa explicação que o catecismo dá, que ela fala o seguinte, olha, naquele concílio onde foi definida essa verdade de fé, ela não foi criada, né? Só reafirmou. Era algo que já existia e que foi um dom de Deus para que nós tivéssemos a segurança da verdade da fé. E lá eles simplesmente, é como se fosse outorgado, sabe? Se pegou e assinou assim, olha, agora, para que ninguém tenha dúvida, vamos escrever aqui. Então, é isso, porque a Sagrada Escritura e a tradição da Igreja já nos ensinavam sobre isso. Então, nesse momento, eles definem essa verdade, ele se torna um dogma ou uma verdade de fé. E nós não devemos negar para não nos tornarmos hereges e sermos excomungados. Esse outro trecho ele é forte, porque ele é simples e ao mesmo tempo é algo que a gente ouve no decorrer da história, né? Então, qual que é o nosso dever, né, em relação ao Papa? Nós devemos reconhecê-lo como Pai, Pastor e Mestre Universal. Precisamos estar unidos a Ele em coração e espírito. E às vezes eu já ouvi muito, principalmente quando nós tínhamos o Papa Bento XVI, que as pessoas às vezes falavam assim, eu não vou com a cara desse padre, desse Papa. E nós como católicos que somos e
acreditamos em toda a nossa fé, né, professamos essa fé verdadeiramente, nós precisamos amar o nosso Papa, que ele foi instituído por Deus, é isso que nós cremos. Então, é algo que a gente tem que aprender e vivenciar, né? Nós levamos as coisas de forma muito fria, e o Papa, ele é o nosso pastor e aquele que nos direciona no caminho aqui, né, que governa a Igreja de Cristo por ordem do Espírito Santo. Então, nós precisamos amá-lo, nós precisamos honrá-lo, né, respeitá-lo e rezar por ele, né? É uma responsabilidade muito grande, é um fardo muito pesado, né? E se nós pensarmos, enquanto cristãos, enquanto católicos, que a batalha espiritual que ele vive é enorme, nós rezaríamos muito mais pelo nosso Papa, para ele ter sabedoria, para ele conseguir direcionar todo esse povo, para ele se manter firme e saudável, né, como pastor desse rebanho. E na sequência do Papa, né, logo abaixo, a hierarquia abaixo do Papa, nós temos os bispos. Os bispos são os pastores legítimos que cuidam das sedes, né, que são confiadas a eles, que são as dioceses. Os bispos, eles são chamados de pastores legítimos porque eles são nomeados e aquela diocese é conferida a eles seguindo as normas e as leis da igreja. E quem são os subordinados a ele, né? A quem ele é pai, mestre e pastor? São todos os fiéis daquela diocese, os eclesiásticos e os leigos dessa diocese. Então, todos devem a ele respeito e obediência. Então, nós devemos, assim como ao Papa, honrá-lo, amá-lo e respeitá-lo, ser obediente no que se refere ao bem das almas, né? Então, quando ele governa a diocese, ele deve estar com o olhar voltado ao bem e à salvação daquelas almas, e nós, enquanto fiéis, obedeceremos e seremos guiados por ele neste processo. Quem é que apoia, né, o bispo? Quem são os auxiliares do bispo? São sacerdotes e principalmente os párocos. Os párocos são aqueles que são responsáveis por uma porção da diocese, que é chamada de paróquia. Então, eles são responsáveis por auxiliar o bispo na condução e salvação, na cura dessas almas. Então, eles estão ali com esse objetivo de auxiliar o bispo na cura das almas dos fiéis. Algo tão belo, né? Quando nós pensamos que a ocupação do pároco não é só organizar a paróquia, fazer planejamentos e tudo mais, é curar as almas dos fiéis, né? E quando nós temos um sacerdote que realmente se ocupa com essa visão, nós percebemos como que a paróquia tem um olhar diferente da fé em todos os sentidos. Então, por isso, nós devemos rezar muito pelos nossos párocos, pelos nossos bispos, pelo nosso Papa, porque são eles que conduzem as almas à salvação. E se eles estão com o olhar voltado para a necessidade da cura das almas, então nós teremos um céu repleto de pessoas que conseguirão passar por esse vale de lágrimas com a alma curada, né? E chegarão à eternidade diante de Deus. Então, o pároco, a responsabilidade dele é conduzir os fiéis, né, a sua paróquia à salvação. E devemos mais uma vez estar unidos ao nosso pároco, ouvir ele com docilidade, né, respeitar e se submeter à autoridade dele, né, em relação aos interesses do bem da paróquia. Então, principalmente, né, quando nós às vezes repudiamos alguma atitude do nosso pároco, nós devemos ter muita caridade, rezar muito pelos nossos sacerdotes, para que eles possam ter o olhar voltado para o alto, para a cura das almas, e para que eles possam permanecer firmes na luta que é incessante, principalmente a luta em relação ao mundo espiritual.
Agora, nós vamos entrar no trecho que fala sobre a comunhão dos santos. Creio na comunhão dos santos. Então, esse trecho vem nos falar da forma como nós estamos, enquanto membros da Igreja de Cristo, unidos, e a partir dessa união, nós partilhamos os bens espirituais que podem ser internos ou externos. Os bens espirituais internos são as graças geradas em nós através dos frutos dos bens externos. Então, quais são esses bens internos, né? Os bens espirituais internos? A graça que nós recebemos através dos sacramentos, a fé, a esperança e a caridade, que são as virtudes teologais que são impelidas em nós pelo Espírito Santo, impelidas em nossas almas, os merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente em relação à sua paixão, os merecimentos superabundantes da Santíssima Virgem Maria e dos santos. Então, todos esses merecimentos da glória deles podem chegar até nós através da comunhão dos santos, e os frutos de todas as boas obras feitas na igreja. Então, tudo aquilo que a igreja faz de bom gera frutos e graça que podem chegar até nós através da comunhão dos santos. Os bens espirituais externos são as ações de santificação do povo de Deus. Então, nós temos a celebração dos sacramentos, o sacrifício da Santa Missa, as orações públicas, as funções religiosas, outras práticas exteriores que unem os fiéis. Então, tudo isso geram frutos que se tornam também bens internos. Então, nós temos os bens externos e os bens internos. Só que para nós podermos vivenciar tudo isso, nós precisamos estar em comunhão com os santos. Como que nós conseguimos estar em comunhão com os santos? Estando em estado de graça, ou seja, sem pecado mortal, porque o pecado mortal retira de nós a graça de Deus, e com isso nós perdemos os méritos para a vida eterna. Então, quando nós fazemos isso, qualquer obra feita não vai ter algum efeito sobre nós, né? Porém, mesmo estando em pecado mortal, a gente pode obter proveitos dos bens internos. Então, a gente não vai ter a graça, mas vai obter proveito. E isso porque, mesmo estando em pecado mortal, nós continuamos sendo cristãos, né? O batismo imprime em nós uma marca indelével, ou seja, uma marca que não se apaga. Então, por esse motivo, nós podemos participar, tirar proveito, né? E nós temos a virtude da fé, que é a raiz de toda justificação. Então, quando a nossa alma tem essa virtude impelida em nós pelo Espírito Santo, e por esse motivo a gente pode tirar proveito. Então, quando nós estamos em pecado mortal e os outros fiéis auxiliam fazendo orações e boas obras, nós podemos alcançar a graça da conversão, né? Então, quem está em pecado mortal pode participar dos bens externos, desde que não esteja excomungado. Então, se eu estou em pecado mortal, a igreja pode estar em oração e eu me converter e voltar à comunhão dos santos e ter acesso às graças dos bens espirituais internos e externos. Só que se eu estiver excomungado, eu não tenho esses proveitos, eu não vou ter esse acesso, né? E os membros dessa comunhão são chamados de santos, porque todos foram chamados à santidade, todos foram santificados pelo batismo e muitos deles atingiram a santidade perfeita. Então, quando nós falamos sobre a comunhão dos santos, nós estamos falando desses santos, né? E nós, ao refletirmos sobre a comunhão dos santos, nós entendemos que ela atinge o céu e o purgatório, porque as três partes da igreja, né, triunfante, padecente, militante, estão unidas pela caridade. De que forma? Os santos rogam a Deus por nós, que somos a igreja. Então, nós temos a igreja triunfante, os santos. Nós temos a igreja
padecente, as almas do purgatório, e nós temos a igreja militante. Então, a igreja triunfante, os santos, eles clamam a Deus por nós, igreja militante, e pelas almas que padecem no purgatório, que são a igreja padecente. Aí nós temos também, nós damos honra e glória aos santos, ou seja, igreja militante dá honra e glória aos santos, igreja triunfante, e podemos aliviar as almas do purgatório aplicando sufrágio a elas através de missa, esmolas, indulgências e outras boas obras. Então, nós estamos todos interligados, né? E isso é muito belo, porque em algumas religiões a gente vê que não a preocupação com as almas que não encontraram ainda a graça de Deus, né? E que estão lutando. Então, essa união das três partes da igreja é muito bela, porque somos uns pelos outros, né? E isso nos eleva, né? Nos aproxima uns dos outros e aproxima de Deus através da caridade. Nós nos preocupamos uns com os outros. Então, quem não participa da comunhão dos santos está fora da igreja, né? Então, quem são esses? Na outra vida, né? Ou seja, após a esse vale de lágrimas, né? Após a vida terrena, são aqueles que já estão condenados. Então, esses daí estão fora da igreja e fora da comunhão dos santos. Nesta vida, são aqueles que não pertencem nem à alma nem ao corpo da igreja, né? Estão em pecado mortal ou se encontram fora da igreja. Então, quem está em pecado mortal não está na comunhão dos santos, como a gente já viu. E ele pode voltar se ele se converter e buscar todo o arrependimento e se unir novamente à comunhão dos santos da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E os infiéis, né? Os que estão fora da igreja, o primeiro são os infiéis. Quem são os infiéis? Quem não foi batizado e não crê em nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Adoram outros deuses, falsas divindades, ou não creem, ou mesmo que creem que há um só Deus, o verdadeiro, não crê em Cristo Messias e nem como se ele tivesse vindo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos, e nem como que há de vir, né? Então nós temos, por exemplo, os maometanos. Então, eles não creem em Jesus Cristo, não creem que Cristo virá. Então, eles são os infiéis, eles não creem em nosso Senhor, não foram batizados nem nada. Os judeus que professam a lei de Moisés e não recebem o batismo, nem creem em Jesus. Então, eles estão fora da igreja também, fora da comunhão dos santos. Os hereges, pessoas que foram batizadas, mas que se recusam a crer em alguma verdade revelada por Deus e que é ensinada como fé pela Igreja Católica. Então nós temos lá várias seitas protestantes, os arianos, nestorianos, todos esses não creem, então são hereges. Então não crê na verdade da fé da Santíssima Trindade, não crê na verdade da fé Maria, Mãe de Deus. Então são hereges, tá? Os apóstatas, que renegam como ato externo a fé católica que professava. Então eles tinham a fé, eram católicos, mas renegaram. Então eles são apóstatas. Os cismáticos são cristãos que, não negando explicitamente dogma, alguns se separaram da Igreja de Jesus Cristo ou dos legítimos pastores. Então os cismáticos romperam, né? O cisma é um rompimento, ruptura. Então eles não negaram publicamente, mas deixaram. Os excomungados, que são aqueles que tiveram faltas graves e aí eles recebem a excomunhão pelo Papa ou pelo Bispo. Então eles são separados, eles se tornam indignos do corpo da igreja, a qual espera pela sua conversão. Então, por mais que a igreja tenha tido essa ação, ela espera que eles se convertam e voltem à verdade da fé. Então, ninguém é excomungado do dia para a noite.
né? A igreja faz toda uma avaliação para a excomunhão. E a excomunhão, ela é muito forte, né? Então, as pessoas que são excomungadas, elas perdem completamente a unidade com a igreja, elas são apartadas mesmo. Então, nós temos que temer grandemente a excomunhão. É o castigo mais severo que nós temos, né? E a igreja, ela dá esse castigo aos filhos rebeldes, né? Então, não é simplesmente porque ele tinha uma dúvida, mas porque ele negou publicamente, veementemente e insistiu, mesmo tendo sido procurado, mesmo tendo sido acolhido, ele insiste naquela falsa verdade e acaba sendo excomungado. Os excomungados ficam privados das orações públicas, dos sacramentos, das indulgências e excluídos da sepultura eclesiástica. Então, nós podemos auxiliá-los através, né, todos aqueles que estão fora da igreja, com advertência, ou seja, anunciando a fé a eles, através das orações, das boas obras, suplicando a Deus para que a sua misericórdia lhes conceda a graça de se converterem à fé e entrar na comunhão dos santos ou retornar à comunhão dos santos. Então, essa é a nossa grande missão, né, de acolher a esses que estão fora da fé, porque nós sabemos que fora da barca não haverá salvação, né? Assim como fora da arca de Noé todos pereceram, todos aqueles que estiverem fora da igreja perecerão. Chegamos ao final de mais um episódio da série de estudos e eu espero que nós possamos colher muitos frutos de santidade através desse conhecimento e de amor à igreja, aos nossos legítimos pastores, e que cada vez mais possamos evangelizar através de nossa vida e de nosso testemunho de fé. Se você tem aprendido algo, peço que deixe um comentário, que compartilhe, até mesmo por direct aqui comigo, como que essa série tem te ajudado e que nós possamos continuar. Estamos quase no finalzinho, ainda vamos definir como será, mas tudo ficará salvo para que nós possamos recorrer nas nossas necessidades. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e que nós possamos conhecer e amar cada vez mais a Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.